Uma excelente terça-feira para você que se liga aqui no Sportnet, também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, estou diretamente da Casa do Povo com meu parceiro Matheus Fernandes para falar do time do povo, né? Exatamente, Leozão. Assim como nós fazemos todos os dias, né? A nossa Exato. vida gira em torno de Esporte Clube Corinthians Paulista, então sempre vamos falar e sempre vamos estar falando sobre isso. E hoje não seria diferente. Leozão, hoje sem trem fantasma. Ufa, Coisa boa. coisa boa. O dia Estamos amanheceu livres, lindo, então, exatamente. Né? Tá claro, Exatamente. Mas tem muita notícia de mercado da bola, jogador chegando, jogador saindo. Tem jogador que está em outro clube falando que quase acertou com o Que Corinthians. loucura, né? É isso. Léo, quando você é o maior time do país, tudo gira em torno de você. Não tem Todas jeito. as coisas cooperam para você. Mas enfim, tem também 2 profissionais chegando nas categorias de base. Tem jogador do rival vindo visitar o CT do Corinthians. É uma loucura isso aí. Mas nós vamos falar sobre tudo isso depois. A vinheta. Leozão, o Remo subiu ano passado, em 2025, saiu da Série B, veio para a Série A de 2026, né? Exatamente, depois de anos, já começou a se reforçar. E um dos jogadores que o Remo contratou foi o Aleph Manga. Se destacou ali por volta de 2021, 2022, jogando no Resende. Depois teve passagem pro Goiás, teve passagem pelo Curitiba, acabou apostando, né? Sim, fez uma betezinha ali, né? Enfim, e aí acabou sendo punido e ficou escondido, entre aspas, por um tempinho, mas agora jogará o Campeonato Série A de 2026 pelo Remo. Em entrevista exclusiva à ESPN, ele revelou que esteve muito perto de jogar no Corinthians e destacou que é um sonho, né? Jogar sempre pelo Corinthians. Antes de você comentar, eu só vou abrir aspas pra ele. Claro. Na verdade, tinham 3 times que estavam perto. E o mais perto era o Corinthians. Estava entre Grêmio, São Paulo e Corinthians. O que estava mais encaminhado mesmo era o Corinthians. Claro que é um desejo meu. Sempre disse nas entrevistas que tenho o sonho de poder jogar no Corinthians. Léo, você aceitaria ele? Cara, primeiro que assim, quando surgiu o nome dele, né? Eu lembro Sim. muito bem. Ele estava no Resende ainda, o Corinthians sondou, era um jogador que era destaque no Campeonato Carioca. Verdade. Se não me lembro, na época até era o artilheiro, então tinha essa disputa, né? A contratação, obviamente, não aconteceu. Mas o Aleph Manga não é nenhum gênio da bola, Sim. assim, mas também eu acho que não é um jogador totalmente descartável. Exatamente. Ele teve a sua importância por onde passou, né? Cometeu algumas falhas aí, né? A gente sabe a questão da aposta, que ele ficou um tempo sem poder atuar por conta disso, enfim, já pagou por isso, né? Mas é um jogador que não é totalmente descartável, como eu falei, né? Então, Concordo. um jogador pra compor elenco ali, talvez não teria problema. Eu lembro de um episódio jogando pelo Coritiba, que ele faz um gol no Maracanã, ele sai pra comemorar com a camisa assim, né? Não, mas E é tinha engraçado, ninguém, o povo é mal engraçado. intencionado, né? O povo é mal intencionado, porque o que acontece ali A naquele torcida episódio tava mais lá tava em em cima, cima, né? e os caras fecham cara o ângulo fecham- só na parte de baixo. E parece que Você já foi várias vezes no Sim, Maracanã sim, e você sim. sabe que aquela parte ali não onde fica fica... torcedores visitantes, É, só na a parte de superior. baixo, exatamente. E Mas aí- é engraçado, mas é- realmente, o recorte é engraçado. Mas falando de campo e bola, eu acho que é um jogador que teria condições de integrar Sim, o elenco concordo. do Corinthians, né? Não é totalmente descartável. Mas a gente deseja sucesso pra ele, não contra o Corinthians, obviamente, mas que ele tenha sucesso aí no Remo. E quem sabe um dia ele possa vir pro Corinthians, Sim, nunca sim. sabe, ele tem 31 anos. Já vimos jogadores chegando no Corinthians com 35. Pô, o Mas Gabriel é- Paulista tem 35. Nunca se sabe, Léo. Mas aí eu acho que é um pouco diferente, né, mano? Não, sim, mas assim, eu não tô dizendo, né, que eu quero, Não, mas sim, tô dizendo concordo. que pode acontecer. Não, pode. É uma possibilidade, sim, né? fato. Vai que ele arrebenta aí no Remo, faz Sim. mais gols do que jogos e chega para o Corinthians, Sim, eu não sim. sei o que pode acontecer. Mas enfim, eu concordo com o Léo, acho que é um jogador que chegaria pra ajudar o Corinthians, principalmente em 2023, quando tava naquela draga, né? Mas pelo que parece, até pelo que ele falou, estava tudo muito encaminhado. Ele iria vir para o Corinthians, mas teve a questão aí da aposta que ele acabou se envolvendo. Foi punido, já pagou por isso. Episódio antigo, mas enfim. Se o Aleph Manga um dia vir para o Corinthians, que venha pra somar e jogar muito. Meu irmão, vamos lá. Se o Aleph Manga disse que quase veio para o Corinthians, tem jogador realmente chegando no Corinthians, Boa. como é o caso do Caio César, que chegou ontem no aeroporto de Guarulhos por volta das 6 horas da tarde, mais ou menos, depois de uma extensa viagem. Chegou na passada de jogador, Daquele jeito. óculinho. Chegou muito bem, Léo. Chegou muito bem e a central do Timão esteve presente com o competentíssimo Henrique Vigliotti, que esteve lá registrando as imagens, como você está vendo agora. E, Léo, antes de passar pra você, eu só quero revelar uma coisa. O Malcom foi uma peça fundamental para que o Caio César jogasse no Corinthians. Eles tiveram diversas conversas, Sim. conversaram sobre o Corinthians, como que era estar aqui. E o Caio César falou que o Malcom teve uma influência. E aí, Caio?
Caio, o Dorival Júnior já teve alguma conversa com você? Teve algum contato direto? E aproveitando, Malcom foi um fator? Conversou com você para você vir aqui pro Corinthians também? Cara, eu e o Malcom a gente conversava, né? Perguntava pra ele como que era jogar no Corinthians, como que era estar aqui. E ele sempre me passou coisas boas, um clube gigante, de torcida gigante. Então ele sempre me empolgou de estar aqui. Era uma honra estar lá com ele, mas ele sempre me empolgou de estar aqui no Corinthians. E sobre o Dorival, a gente teve uma conversa rápida assim, né? Eu vi o desejo do Dorival em me ter aqui e isso já me deixou muito empolgado. Agora, em relação a jogar essas coisas aí, eu vou sempre dar meu melhor e vou deixar o resto com ele. É isso, né, Léo? É legal essa integração que tem entre os jogadores e o Caio César revelando que o Malcom chegou e ajudou para que ele viesse para o Corinthians. Léo, nós já perguntamos diversas vezes, eu já perguntei diversas vezes, o que você acha da condição do Caio César? Tudo isso, já perguntei isso um monte de vezes. Agora eu quero saber a sua expectativa para a estreia dele. Você acha que ele pode estrear, de repente, contra o Flamengo? Ou ele só joga contra o Capivariano? O que você espera, mais ou menos? Cara, vai muito por conta das documentações, né? A gente Sim. sabe como funcionam os trâmites burocráticos, enfim. Os sauditas também, às vezes, são um pouquinho chato, né? Com alguma cláusula ali, outra ali. Então, varia muito, né? Sobre essa questão de documentação. Acredito que, estando regularizado até o jogo de domingo, né? Que é a final da Supercopa, acho que ele tem grande chance aí de ser relacionado pela primeira vez pelo técnico Dorival Júnior. Ele até citou isso também em entrevista ontem, né? Que, pô, tá preparado e se tiver a possibilidade, ele quer ajudar a equipe do Corinthians, quer estar em campo. E a gente espera sempre o melhor, né? A gente espera sempre o melhor, como eu já falei também, é um garoto novo, né? Que tem muita expectativa, tem uma carreira imensa pela frente. Aí a gente espera que ele consiga ajudar a equipe do Corinthians e esteja à disposição o mais rápido possível. Leozão, e foi 2 coelhos com uma cajadada só, né? Como diz o famoso ditado. O Henrique cara Vigliotti, é competente, né? não tem jeito. As coisas cooperam. Acontecem. O pessoal fala assim, é sorte. Não é sorte, é A sorte acompanha os competentes. É isso. Ver essa frase com você e todo mundo que tá Vou assistindo. anotar aqui, A sorte acompanha os competentes. Anota aí, Leozão. Porque o Henrique Vigliotti foi registrar a chegada do Caio César, conseguiu registrar, e além disso ainda registrou a saída, imagem exclusiva da central do Timão, de João Pedro Tchoca. Ele está viajando para Torino, né, para Turim, na verdade, né? Eu acho que é Turim o nome da cidade do Torino. Turim, é. Exatamente. E vai se encontrar lá na delegação junto com o clube para fazer em definitivo o seu empréstimo, né? Aqueles termos que nós já conhecemos, né, Léo? 1,5 milhão de euros pelo empréstimo até junho. Depois tem uma obrigação de compra de 4,5 milhões de euros, né? Mediante a metas, obviamente. E o Corinthians também manteve um 12% de mais-valia em uma venda futura. Então, Léo, é isso, né, cara? Quando o cara é competente, ele consegue registrar duas coisas em um mesmo local, né? E é um momento muito bonito que vocês estão viram passando aí na tela, do João Pedro Tchoca se despedindo da sua família. Um momento bonito, né, Léo? Mas também muito triste, né? Carreira de jogador é complicada por conta disso. É complicado, né? Já tem toda a trajetória, desde o início, deixar a família, enfim, agora ele não se aventurar não, né? Mas se arriscar, né? Se arriscar, né? É um risco, né? Sempre vai ser um risco. Jogar na Itália. A gente sabe que é um futebol muito defensivo lá. O João Pedro Tchoca, ele tem muita qualidade. Infelizmente, no Corinthians não dá nem pra dizer que ele não deu certo, né? Ele teve suas oportunidades, em algum momento da temporada ali, particularmente eu achei muito injusto, né? Ele ficar fora de alguns jogos, né? Tendo outros jogadores à frente dele, mesmo sabendo que ele, quando ele entra nos jogos do Corinthians, ele sempre ajudou a equipe do Corinthians e vai oscilar, porque é um garoto novo, né? Então agora ele vai ter essa oportunidade jogando na Itália. A gente espera que ele tenha sucesso também. E que, se for pra ficar lá, que renda bons frutos lá e também pro Corinthians, porque a gente precisa, né, da bufunfa no bolso. Exatamente, precisa da bufunfa no bolso, como você disse, e também já tem um qualquerzinho entrando que pode ser que já tenha um destino traçado. Será? Hein? Será? É isso, Léo, traçando o paralelo entre João Pedro Tchoca e Alisson, pode ser um novo reforço do Corinthians, está encaminhado para isso. Que novela, hein? O jogador do São Paulo visitou o CT Dr. Joaquim Grava ontem, mesmo ainda não tendo tudo certo com o Corinthians, ele já visitou o CT Dr. Joaquim Grava, conheceu as estruturas em meio às negociações de empréstimo, né? Tem um acordo encaminhado? Tem. Mas não foi fechado por quê? Porque até o momento, na verdade, o Corinthians não tem em caixa 1 milhão para pagar para o São Paulo aqueles 1 milhão que eles pediram à vista, né? Sim. Então, talvez o dinheiro do Tchoca que esteja entrando
do Torino, pode ser que já tenha esse rumo do Alisson. É tudo uma possibilidade. Sabemos que é tudo um jogo de números, né, Léo? O Corinthians recebe um valor aqui, já tem várias coisas pra pagar, e pode ser que parte desse valor seja destinado para concluir a negociação pela chegada do Alisson. E, Léo, se você gosta dessa ideia de, pô, o cara nem é jogador do Corinthians ainda, ele já tá indo conhecer a estrutura, tudo bem, é um pouquinho diferente do que aconteceu com o Mateuzinho, porque o Mateuzinho se mostrou para a torcida, treino aberto, treinou com a camiseta do Corinthians, mas mesmo assim, né, o Alisson já foi conhecer já as estruturas, eu não sei muito, hein, Léo? Ah, cara, eu acho que conhecer de boa, Mate. Você acha tranquilo? Eu acho que conhecer, agora não poderia cometer o mesmo erro que cometeu com o Mateuzinho. O cara já botar treinar, o Alisson né? lá pra treinar, já vazar a imagem. Até por isso o Corinthians tem muita cautela nessa negociação que já vem se arrastando durante algum tempo, né? O técnico Dorival Júnior já mostrou que quer contar com o Alisson também já demonstrou interesse de vir para o Corinthians, tá afastado E o lá Harry no São também, Paulo. o presidente de E o São Paulo presidente já de São falou, Paulo, né, também. Então, assim, o que falta é o Corinthians fazer o Pix. Exatamente. Né? Conseguir o dinheiro para fazer o Pix aí. Volto a dizer, eu acho que não é a contratação dos sonhos, mas eu acho que é um cara que vai ajudar a equipe do Corinthians. Sim. Né? Então, é a ver, né? Não tem muito o que fazer. Então, o Corinthians foi cauteloso, sim. O Alisson tá colando aí, rapaziada. É isso. Não, vamos dar um uniforme pra ele já fazer os exames. Não. Vamos esperar tudo certinho quando o Pix cair lá. Porque a situação do Mateuzinho, pra quem não lembra, o Mateuzinho chegou no Corinthians, não foi anunciado, não foi nada, não tinha definido compra nem nada. Treinou, teve um treino aberto, depois ele teve que retornar pro Flamengo, foi titular em uma partida pelo Flamengo. E depois sim voltou pro Corinthians, foi anunciado. Então esse imbróglio, essa salada que aconteceu na época do antigo presidente, né, da sua diretoria, não se repetiu com o Alisson na atual gestão, né, e a gente vê que tem que estar tudo alinhado mesmo para ser anunciado, para treinar, fazer os exames e aí sim poder fazer parte do elenco do Corinthians. Exatamente. Estamos falando sobre chegada, mas vamos voltar a falar sobre saída. Tem um espanhol que jogava no Corinthians. Sei nem se você vai se recordar dele, Léo. Você vai. Lembro bem. Mas muitos lá do outro lado não vai nem se recordar. Nossa, esse cara ainda tava no Corinthians, sim. Héctor Hernandes ainda era jogador do Corinthians até alguns... Toreiro, como diz nosso Exatamente. amigo Gima, né? Exatamente. Era jogador do Corinthians até alguns minutos atrás, porque agora, nesta manhã dessa terça-feira, mais precisamente às 10h30 da manhã, o Corinthians anunciou a rescisão contratual de forma amigável com o atacante e com a operação concluída. Eu amo isso. Marcelo Paes, obrigado por isso. O clube vai economizar 4,8 milhões de folha salarial. Eu não tô dizendo, Marcelo Paes, obrigado pela economia, mas sim por soltar isso, divulgar isso. Eu acho que é a melhor coisa que existe. Léo, fale sobre isso. Se você quiser falar sobre a transparência, também sobre o Héctor. Cara, o Héctor tem 2 gols com a camisa do Corinthians. Pra quem não sabe, o Héctor que deu o pontapé inicial na Copa do Brasil. Verdade. Ele fez o gol, né, contra o Novo Horizontino. Então, jogada do Taleco. Jogada do Thales pra você ver, né? Sim. Jogada do Thales, gol do Hélio Toreiro. Do Hélio Toreiro. E depois ele fez um gol também contra o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Então, os únicos 2 gols dele. Em determinado momento da temporada, eu achei até que poderia ter sido utilizado, né? Porque o Corinthians tinha um transfer ban, mas aí o Dorival optou pelo Guinegão e deu certo. Né? Porque se não dá certo também aqui, nós iríamos reclamar. Sim. Fato é que era um jogador que custava caro ao Corinthians. Sim. Né? O Corinthians tendo essa economia aí, já é uma ajuda nos cofres alvinegros para pagar salário, enfim. Então acho que foi tá tudo bem, tá tudo certo. Agradecer o Héctor pelos serviços prestados. E vai falar o quê? O cara é campeão da Copa do Brasil Paulista. E do Paulista, né? Sai daqui também com a sua importância, porque, cara, como eu falei, ele deu pontapé inicial lá. Então fez parte da trajetória. No Paulista também entrou alguns jogos. Então sucesso na carreira do Héctor aí. E que essa grana entre o mais rápido possível no bolso do Coringão. Não é uma grana que vai entrar, né? Na verdade é uma economia só. Né? O Corinthians deixa de gastar, mas daqui a pouco, contratando outros jogadores também, vai acabar sim. Esse dinheiro, não é que vai sumir, mas essa economia já não existirá mais. Fato é que é muito legal isso ser divulgado abertamente para todo o público, todo corintiano ver, né? Enfim, eu concordo com o Léo, acho que o Héctor teve a sua parcela de importância ali, mas eu acho que já não tinha mais o match, né? Sim, o famoso match entre Corinthians e Héctor, por isso que é bom que cada um siga o caminho para um lado diferente. Agora vamos falar sobre categorias de base. Leozão, o Corinthians reforçou as suas categorias de base com 2 profissionais novos, né? Não são 2 jogadores, mas são 2 profissionais que trabalharão, vamos se dizer, mais na parte da gestão e da comissão técnica também. O primeiro deles, Cris Leison, novo coordenador de mercado, tá? E João Paulo de Fábio, auxiliar técnico do Sub-20. Vale lembrar, informação exclusiva da Central do Timão. Nosso Fábio Luiz, né? Exatamente, apurado pelo competentíssimo Fábio Luiz. O Cris está substituindo o Ricardo Oliveira
e chegou mais ou menos como uma indicação do Erasmo Damiani. Ele trabalhava como scout do Manchester United e agora chegará para ser o novo coordenador de mercado do Corinthians nas categorias de base, obviamente. E também a chegada do João Paulo de Fábio, né, que chega para assumir o lugar de Nenê, né, ex-zagueiro do Corinthians, que acabou sendo desligado após a Copinha, e agora o João Paulo de Fábio chegará para incluir a comissão técnica do William Batista. E aí, Leozão, o que você acha? Pô, eu gosto desses caras que vêm de fora de outros clubes e vêm trabalhar no Corinthians. É, né? tem uma outra visão, né? A gente sabe que lá fora o futebol, a gente tem que ter esse espelho do futebol europeu, e tem um cara que já trabalhou lá. Vindo trabalhar aqui no Corinthians é de muita importância isso, porque é um outro futebol, né? Uma outra dinâmica, então ele pode acrescentar aí, né, e trazer coisas novas para a equipe do Corinthians. Sempre a expectativa é as melhores possíveis, né, Mati? A gente sabe que o Corinthians, falando de campo, não teve um bom desempenho na Copa São Paulo, mas aí tem a questão da idade também. Então, assim, esses profissionais vão ter um duro trabalho pela frente aí, né? Porque o Corinthians vai ter algumas competições para disputar aí. E eu tenho certeza que junto com o treinador William Batista, que pega muito no pé da molecada, a gente acompanhou o treino antes da Copinha, né, acompanhou até mesmo na própria Copinha, durante os jogos ali, o treinador muito em cima da molecada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então são pessoas que chegam para agregar aí, a gente espera que o Corinthians tenha um grande futuro pela frente, né, na nossa base, consiga ganhar títulos, que é o que mais importa. E terá. E vamos daquele jeito, né, Léo? Vai Corinthians sempre, né? Terá um bom futuro. Base, né? Exatamente, terá um bom futuro. É isso, família. Essas foram as informações do time do Povo, diretamente da Casa do Povo. Amanhã estaremos de volta, dia de pré-jogo na Vila Belmiro, mas não é contra o Santos, hein? Estreia do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Bahia. Meu parceiro Matheus Fernandes. Exatamente, Leozão, tamo junto. Te agradeço, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores, que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery, Camarote Galeria CCP, Camarote Fiel Torcedor e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto e vamos no 3, irmão? No 3, 1, 2, 3 e vai, Corinthians!